que era noite tornou-se dia, o que era trevas resplandeceu, o que era morte tornou-se vida, porque há um Deus que hoje nasceu. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Estamos iniciando com muita alegria mais um programa, né? Mais um programa do canal Marcelo Barros, e com muita alegria. Bem-vinda, irmã Leila Janaína. Olá, boa noite, bem-vindo, Darlan Oliveira, e boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse espaço, nesse início, né, de roda de conversa virtual entre os alunos e alunas do curso Teologias da Libertação para os Nossos Dias. E hoje, nosso encontro, como, né, tem sido as nossas aulas, os 2 encontros que já tivemos, está recheado de coisas muito boas, profundas e com pessoas maravilhosas. Uma vez mais, bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Nessas rodas de conversa, Jana, todas as sextas-feiras, a gente vai responder as perguntas que foram feitas lá na quarta-feira e também sempre ter um convidado especial, né? As perguntas serão respondidas pelo irmão Marcelo Barros e caso o nosso convidado ou convidada do dia também queira responder. Esse momento é tão importante, porque, como eu já dizia lá no curso, né, quando a gente está na aula, o coração vai aquecendo, o desejo de partilhar, de se escutar, são tantas perguntas, e realmente é um curso que não é simplesmente teoria, é prática, é vida. E esses convidados, além de responderem perguntas também, né, para nos ajudarem, eles vão partilhar a vida, a experiência, porque a Teologias da Libertação é isso, é vida, é experiência. Com certeza, Jana. E aí, para iniciar, né, com esse entusiasmo, com essa alegria, a gente vai retomar o poema que foi recitado lá na quarta-feira. E eu queria convidar, Jana, para você me ajudar também, né? Vocês me deram amigas e companheiros, uniram-me a quem eu nem conhecia, me dão forças para resistir e viver a luta, ombros nos quais posso chorar na agonia. Vocês me dão a liberdade atrevida, que quem prefere viver sozinho nunca terá. Acendem em mim a bondade como um fogo, e mesmo quando quero desistir, me trazem ao lar. Vocês me ensinaram a ver as pessoas e nela distinguir o que une ou diferencia. Consigo agora preferir a dureza com vocês do que o conforto e indiferença com a burguesia. Vocês me ajudam a sempre me reconstruir. Sobre a rocha firme do amor, permanente ação. Sei que não estou acabada. Tenho muito a caminhar, mas com vocês eu vou no caminho da libertação. Maravilha. Esse foi um poema adaptado do Pablo Neruda. E agora, né, como a gente já foi aí falando que esse encontro está recheado de pessoas maravilhosas que vão partilhar experiência, responder perguntas, nós vamos convidar o nosso irmão, assessor desse curso, né, que hoje vai aí continuar nos ajudando a refletir sobre a temática que na quarta-feira ele já foi explanando para a gente, que é o Marcelo Barros. Bem-vindo aí, vamos receber esse irmão e companheiro. Olá, pessoal, que alegria estar de novo com vocês, depois de 2 aulas, a aula inaugural e a primeira aula regular, agora essa conversa, onde a gente tem uma roda de conversa entre amigos, amigas, e a gente pode, então, deglutir, mastigar um pouquinho mais o que a gente conversou na quarta-feira. Uma grande alegria para mim, mas eu não estou sozinho. Eu venho trazendo aqui hoje um companheiro, irmão, desses irmãos assim, da vida inteira. A gente daqui a pouco vai celebrar jubileu de ouro de amizade, se fosse possível dizer assim, que é o meu querido irmão Gilberto Carvalho, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, e eu convido ele
a vir aqui e ele se dispôs com muita generosidade. Gil, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Você não sabe a alegria que eu tive com esse convite e a alegria de poder dialogar com você, com a irmã Leila Janaína, com Darlan, com Anderson e com todos aqueles que acompanham aqui essa belíssima iniciativa. Eu estive lendo um pouco a estrutura do curso, a proposta, fiquei encantado. Parabéns e conte comigo. Estou aqui à sua disposição com muita alegria. Que beleza. Darlan. Então, Marcelo, como a proposta do nosso programa também é uma ponte, né, responder às perguntas que foram feitas na aula anterior, na última aula. Então, o tema da nossa primeira aula foi o que é a teologia da libertação e qual a diferença com as teologias tradicionais. Foi uma verdadeira aula, um berço de aprendizado muito maravilhoso. As respostas no chat, foi algo assim muito positivo. E aí tivemos perguntas de duas pessoas, outras perguntas puderam ser respondidas ainda na primeira aula, e o Henrique Taborda trouxe uma pergunta, e o Antônio Tadeu Menezes de Andrade trouxe mais 2 questionamentos também. A primeira pergunta é: a Trindade tem que ser de esquerda? Queria entender melhor essa observação, que na aula você comentava algo desse tipo, mas não foi exatamente isso. Então, por favor, Marcelo, responda ao nosso irmão Henrique Taborda. O que eu disse, Darlan, foi que se Deus existe, não pode ser de direita. Isso eu disse. Então, e aí ele está perguntando se Deus é de esquerda. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, ele falou assim: o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Ao dizer que Deus é brasileiro, ninguém entendeu que Deus nasceu no Brasil. Todo mundo entendeu que o Papa está dizendo que Deus se identifica com o Brasil. Que Deus toma, de certa forma, o jeito do brasileiro. É isso que ele quis dizer. Então, quando eu digo que Deus não é de direita, Deus é de esquerda, o que é ser de direita e ser de esquerda? Então, quer dizer, tradicionalmente falando, o que você entende de direita é toda tendência, todo partido, todo movimento que tem em vista a sociedade do lucro, da competição, do individualismo. Eu estou fazendo uma generalização, mas é isso. E o que a gente constitui como, dizendo assim, tendência de esquerda é o que se chama a tendência que procura o bem comum, o bem-estar social, a vida partilhada. E aí, quando você... O que é mais forte? O que é que você acha? É eu ter dito que Deus é de esquerda? Ou é Maria Nossa Senhora dizer: Deus derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes? É Jesus orar: Pai, eu te agradeço porque tu escondeste as tuas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Escolha aí e você resolve o que é que você prefere. Pessoalmente, eu acho que dizer Deus é de esquerda significa Deus está identificado com toda pessoa que busca transformar o mundo e libertá-lo. É isso. Maravilha, só muda o dialeto. Então, vamos lá para a pergunta do Antônio Tadeu. Teologias da libertação são reflexões da manifestação de Deus, as teofanias. Vou repetir. Teologias da libertação são reflexões da manifestação de Deus, ou seja, teofanias, na vida concreta do povo oprimido e excluído? E aí eu vou fazer logo a segunda pergunta, porque você já pode unir. Posso chamar de teofania a percepção da presença libertadora de Deus, do Deus da Bíblia, nos movimentos sociais? Meu irmão, de fato, a palavra teofania é uma palavra de domingo, mas é uma palavra grega. Teo é Deus, fanos é manifestação. Então, quando a gente fala em teofania, é manifestação de Deus, né?
Onde é que Deus se manifesta? Onde é que a gente descobre que Deus está? Quais são os sinais, quase como se a gente pudesse dizer assim, os rastros, as expressões pelas quais Deus se mostra para nós. E aí, a gente viu há pouco tempo nos evangelhos de domingo, na Igreja Católica, aquela parábola que dizia: a semente é a mesma, mas ela frutifica ou não dependendo do terreno em que caiu. Quer dizer, se o terreno é pedregoso ou é de beira de estrada, a semente não vai germinar. E qual é o terreno em que a semente germina? E aí Jesus mostra que o terreno em que a semente germina, que a gente pode praticamente apalpar a presença de Deus, é dos movimentos sociais. É no meio dos pobres, é nos pequenos. E Jesus disse isso, não fui eu. Ele disse: quem der uma água de beber, um copo, a um pequenino em meu nome, é a mim que dá. Ele disse: vinde benditos do meu Pai, porque tomai posse do reino, porque me viste com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber. E aí os caras perguntavam: mas, Senhor, onde é que a gente te viu? Eu não te vi. Quer dizer, não houve teofania. Mas aí ele disse: cada vez que fizesses isso a um dos pequeninos em meu nome, foi a mim que fizeste. Então, a minha experiência de vida, eu, Marcelo Barros, é que quando eu estou com o MST, quando eu estou numa relação com os povos indígenas, quando eu estou num fórum social, numa organização onde eu vejo o povo se reunindo, se concretizando, né? Ou mesmo, por exemplo, sem essa dimensão social e política, mas quando eu estou diante do pequenino de Deus, eu estou diante do Senhor. Eu sou discípulo de um profeta, Dom Helder Câmara, que uma vez a gente o viu chorar e perguntou: por que você está sentindo alguma coisa? Ele disse: não, é porque eu vou fazer uma procissão com o Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada, e eu vou ver todo mundo se ajoelhar, tirar o chapéu, adorar. Mas esse mesmo povo que faz isso com a hóstia consagrada não faz com o menino de rua, com o mendigo que está na calçada. E aí, se não adoro Jesus, se não reconheço Jesus na presença dessas pessoas concretas, eu não tenho o direito de adorá-lo na Eucaristia. Então, é nesse sentido que a gente está falando da manifestação de Deus. É claro que é uma manifestação discreta, onde Deus se manifesta e se esconde, porque Deus gosta disso, e Ele quer que a gente o procure. Então, vamos procurar Deus nos pequeninos, tá bem? Fantástico, fantástico, muito bom. E aí, agora, passando um pouco a bola para o nosso convidado, né, Gilberto Carvalho. E aí, claro, eu precisei fazer algumas anotações aqui para conseguir falar de alguém tão importante. Nós sabemos que, quando era muito jovem, o senhor foi militante da Pastoral Operária. Morava em um barraco na periferia de Curitiba e trabalhava numa fábrica e vivia a espiritualidade da Irmandade do Servo Sofredor. Depois foi do grupo fundador do Partido dos Trabalhadores e foi também um dos fundadores e foi da primeira coordenação do movimento de fé e política. Agora, há menos tempo, foi chefe do gabinete do presidente Lula e ministro de governo da presidenta Dilma. A primeira pergunta é: qual a influência da teologia e da espiritualidade da libertação neste processo de sua vida? Obrigado, Darlan. Muito obrigado. Eu não sou nada disso que você falou aí, não, na verdade. Eu gosto daquela expressão que o Leonardo Boff usa para ele mesmo também. Eu não passo de um ladrão de galinha. A gente anda por esse mundo pela misericórdia de Deus, né? Mas, na verdade, Darlan, eu tenho que dizer para você que a teologia da libertação chegou para mim da melhor maneira possível, porque ela chegou encarnada em pessoas que marcaram profundamente a minha vida. Eu, durante muitos anos, estive no seminário, devo a minha formação toda
aos padres palotinos, mas chegou um momento que eu estava profundamente angustiado pelas contradições que a gente vivia no seminário, na igreja, e sem saber como conciliar o fato, por exemplo, de eu estar num seminário onde eu tinha uma vida de classe média e a favela, que era depois do muro do seminário, e com quem eu rezava o terço, com quem eu convivia, eu levava todas as madrugadas quase gente para o hospital. Uma coisa não batia com a outra. E foi nesse momento que eu tive a graça de Deus de conhecer o mosteiro dos Beneditinos em Curitiba, onde estava Felipe, onde estava Pedro, onde estava Marcelo, que foram começando a mostrar para mim como era possível ser igreja de uma outra maneira, ser cristão de uma outra maneira. E por esse tempo também tive a graça de Deus de conhecer duas outras figuras que marcaram profundamente a minha vida. Uma foi Pedro Casaldali, que ia a Curitiba para visitar um grupo de amigos e a gente pôde, então, ter contato com ele. E depois Padre Alfredinho. Alfredinho caiu nas minhas mãos, no Mosteiro das Beneditinas, em Curitiba, um livro que contava, que chama-se A Burrinha de Balaão em Favela Brasileira. O texto estava em francês, eu fiz imediatamente a tradução, me apaixonei. Ele mostrava o testemunho de uma pessoa que viveu, de um sacerdote, que viveu 7 anos morando numa favela no meio de uma zona de prostituição em Crateús. Então, eu não conhecia a teologia da libertação lendo manuais sobre a teologia da libertação. Eu conheci, Deus me deu a graça de ser tocado por esses testemunhos de vida que fizeram com que eu não pudesse continuar sendo o que eu era. Então, depois, quando eu deixo o seminário, vou morar numa favela e vou trabalhar numa fábrica de plástico como trabalhador não qualificado, depois aprendo o trabalho de profissão de soldador, era uma escolha que eu não fiz, eu fui convocado, eu fui chamado para essa vivência que foi profundamente marcante na minha vida. Porque ali na favela, Darlan, eu pude aprender a um novo padrão de convivência com os pobres. Eu pude aprender a uma nova forma de comunhão, uma nova forma de oração. Eu não quero mistificar, porque na favela você tinha um monte de problema, mas essa essência do Deus transparente, isso que vocês chamaram agora de teofania, quer dizer, o Deus presente na figura da Rosa, que tinha um barraco ao meu lado e que comprava aquelas carnes, aqueles miúdos, e que vinha na minha porta e dizia: eu tenho raiva de mim porque eu, quando compro as coisas, não consigo não repartir. Eu vim trazer um pedaço de miúdo para vocês, que era uma carne, inclusive, muito duvidosa e tal. Mas essa presença da Rosa, do Isaías, na minha vida, e a presença dos companheiros de fábrica, dos companheiros de luta, depois de Irmã Araújo, depois tantos outros profetas que Deus foi colocando na minha vida. Deus foi muito generoso comigo nesse sentido. Dom Fragoso, bom, aí uma Dom Cláudio Umes mais tarde, enfim, são figuras, Dom Tomás Balduino, que foram marcando, foram me dizendo qual é o caminho que eu tinha que seguir. E o que eu fiz foi apenas seguir. Deus foi a minha rocha. Eu nunca fui muito fiel, eu sempre andei para lá e para cá, mas parece que ele me prendeu nessa paixão pelo povo. De modo que tudo que foi acontecendo foi virando... É como uma cachaça, que você não se liberta dela. A paixão pelo povo, você não conseguir ser feliz vendo o irmão que está sofrendo do lado, se transformou para mim num combustível, numa forma de ir realimentando a minha espiritualidade. E essa perspectiva do servo sofredor, do resto de Javé, que está em Isaías, daqueles que sobraram da destruição e do exílio, para mim foi muito marcante. E eu digo para você que até hoje o exercício que eu mais faço, nesse tempo tão duro que nós estamos vivendo no Brasil, onde aqui em Brasília, como nunca, você encontra as pessoas
deitadas pelo chão à noite, derrotadas, injustamente vencidas, como diz aquele belo canto para nós. Mesmo que eu não possa fazer nada, eu procuro contemplar essas pessoas e dizer, aí está Jesus, aí está meu irmão, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que amá-lo de alguma forma. No mínimo um ato de amor, no mínimo um bom dia, no mínimo um sinal de respeito. Então, assim, a vida seguiu. E foi nesse caminho que eu acabei entrando na fundação da oposição metalúrgica, da pastoral operária. Depois, quando eu entrei no PT, foi nessa perspectiva de poder realizar na política, de forma mais plena e com mais consequências coletivas, aquilo que eu estava vivendo. Claro que, com o tempo, eu fui lendo os documentos, os documentos maravilhosos dos bispos do Nordeste, ouvi o grito do meu povo, os bispos do Centro-Oeste, num tempo, Darlan, que a igreja era para nós e a CNBB, a gente tinha muito orgulho dessa igreja, muita alegria, porque ela nos dirigia, ela nos puxava para esse tipo de consequência na vida cristã. E quando eu cheguei no Palácio do Planalto como assessor do Lula, eu não me esqueço que quando eu entrei na sala, a primeira coisa que eu fiz foi botar um quadro do Padre Alfredinho, que já faleceu, lá na minha sala, ao lado da sala do presidente, e eu pedi duas coisas a Deus. A primeira é que a gente não se acostumasse com aqueles ritos do poder, os ritos da vaidade. E o segundo é que a gente não perdesse o nosso rumo, o nosso ideal, que a gente estava ali por causa dos pobres, por causa daqueles que são vítimas da exclusão. Então, até hoje, na minha vida, eu tenho muita convicção que Jesus não veio ensinar uma religião, ele não veio ensinar ritos, ele veio ensinar um jeito de viver, um modo de viver. E a oração, para mim, a celebração, eu sou assim, de oração diária, mas isso não me faz melhor. A oração me ajuda a me questionar cada dia, a me perguntar até que ponto eu não estou perdendo aquele rumo, as minhas vaidades, os meus erros, as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas covardias, até que ponto elas não me afastam do povo. Então, para mim, a oração diária e a celebração tem esse objetivo de propulsionar, de estimular uma prática de vida consequente. Então, a gente vai caminhando, eu tenho muita gratidão a Deus pelo caminho que ele me mostrou, uma gratidão imensa a irmãos como Marcelo, como Felipe, como todos esses, e aqueles da favela. Eu nunca me esqueço do Pedro Gago, do Manezinho Alagoano, do Samuel, daqueles que foram profetas para mim, porque eles que foram um instrumento de Deus para tocar o meu coração e dizer, vem cá, velho, você tem que ir por esse caminho. Então, a teologia da libertação, para mim, é exatamente esse processo de reflexão permanente em cima da prática que nos ajuda a compreender mais os caminhos de Deus, os caminhos que a gente estuda, a gente procura se aprofundar. Eu não sou de estudar muito, confesso, mas a reflexão para mim é isso, que a teologia da libertação proporciona, é estimular para que a nossa prática seja cada vez mais pertinho da prática de Jesus, mais parecida possível com a de Jesus. Porque se não for isso, esse negócio de poder, de governo, de cargo, de título, não vale nada, não vale nada. Passa como passam os passarinhos, como passa o vento. Então, por isso que eu digo, eu sou um ladrão de galinha e continuo aí lutando e tentando servir a Deus e aos irmãos. É isso. Uau, como é bom escutar esses momentos de partilha, de reflexão. O coração da gente, cada encontro desse vai realmente se aquecendo e se enchendo de esperança. E tem mais pergunta, viu? Então, né, aqui também a gente, nessa pesquisa, a gente viu aí que o senhor participou como homem da fé e militante, o senhor acabou de falar aqui, né, militante cristão, de tempos difíceis para a igreja, né? Aí a época da ditadura militar. Naquela época, né, no começo da teologia da libertação,
a igreja assumia mais uma função profética na sociedade? Como o senhor vê essa função na igreja hoje? Mas, Leila, realmente, sem dúvida nenhuma, naquele tempo de crise, a igreja foi um farol fundamental, e não só para os católicos, não. Ela foi um farol fundamental de irradiação, de esperança, de caminho, de luta pela liberdade, pela democracia, pela justiça, fundamental naquele tempo. Se você olhar, eu não sou muito estudioso da história da igreja, mas se você der uma olhada na história da igreja, você percebe que a igreja, toda vez que se aproximou do poder, que de alguma forma compactuou com o poder e foi contaminada pelo poder, ela teve uma história triste. Ela teve uma história de distanciamento da mensagem evangélica e de alguma forma, ser cooptada pela mentalidade dos grandes do poder. E toda vez que ela se afastou do poder e se pôs a caminhar na caminhada junto com o povo, ela surge fulgurante, como um sinal de esperança, de estímulo à vida, às liberdades. Assim foi na ditadura militar. Nós falamos de uma igreja que, em 64, de alguma forma, majoritariamente, apoiou o golpe, que conseguiu, assim como agora eles fizeram com as igrejas e fazem também com parte das igrejas, nesse novo golpe. Naquele tempo foi a mesma coisa. Eu estava com 13 anos, irmã Janaína, no seminário, e saí pela rua a andar, apoiando o golpe militar. Veja que coisa, a minha congregação nos levou para a rua, na minha cidade de Londrina, naquela marcha com Deus pela família. Veja que loucura que é a vida. E depois, quando a igreja vai vendo o que era de fato a ditadura, e começaram a surgir as torturas, aí surge a figura maravilhosa de Paulo Evaristo Arnos, o cardeal de São Paulo, que quando sabe das prisões, vai lá nas prisões e começa a visitar, e começa a se dar conta do que estava acontecendo, e ao mesmo tempo a experiência com os pobres do Nordeste, de uma igreja que via a morte de perto, e que começou, então, a fazer essa teologia a partir da vida, da luta, ela foi fundamental. Eu diria para você que não haveria a luta contra a ditadura da maneira como ela se deu se não fosse a igreja e se não fosse os milhares, centenas de milhares de militantes da igreja que foram, de alguma forma, empurrados pelo evangelho para constituir os movimentos sociais. Mas, Janaína, não haveria PT, não haveria CUT, não haveria MST se não fosse a presença forte da igreja. Eu não falo isso com nenhuma tentativa de vanglória, né, de ufanismo, mas foi a semente evangélica plantada no coração dessas pessoas através das SEBs, através das pastorais sociais, através das comissões de justiça e paz, da luta dos direitos humanos, que estimularam essas pessoas a se tornarem militantes. Na maioria desse nosso país, os sindicatos de trabalhadores rurais, ou mesmo grupos, as fundações dos partidos de esquerda se deram no salão paroquial e contaram muito com o apoio de sacerdotes, religiosas, que se encarnaram no meio do povo, que foram morar na periferia. Então foi um tempo maravilhoso, um tempo de grande luz que a nossa igreja viveu, e lamentavelmente, depois, quando vem o enquadramento, o grande enquadramento que o Vaticano faz nos papados de João Paulo II e Benedito, de Bento XVI, nós temos uma retração, nós temos um recuo para muita tristeza nossa, a ponto de a gente ver sacerdotes apoiando gente como Bolsonaro, que é um inimigo da vida. Não é um problema partidário, é um problema de humanidade, né? E também, com muita tristeza, a gente vê parte dos nossos irmãos neopentecostais utilizados brutalmente nesse processo. Mas para terminar essa resposta, eu diria para você que
Foi esse espírito que a igreja nos infundiu na gente, que nos permitiu, quando chegamos ao governo, apesar dos erros que nós tivemos, que não foram poucos, mas nos permitiu incluir os pobres no orçamento. Eu vou me permitir contar para vocês um episódio, só pelo fato de que eu acho que esse episódio é o episódio mais sacramental que eu vivi durante o tempo do governo, e ele só ocorreu, quero insistir nisso, por causa dessa semente evangélica. Quando nós chegamos em Brasília em 2003, o presidente Lula nos orientou que ele não queria que ninguém viesse bater a porta do palácio que não fosse atendido. Fosse para gritar, fosse para xingar, fosse para reivindicar ou para elogiar, que fosse, todo mundo tinha que ser atendido. Tanto que nós montamos um grupo de funcionários ligados ao gabinete que cumpria esse papel de atender. Numa bela noite de 2008, o Lula tinha chegado da Venezuela, eu nunca me esqueço disso, e eu fui chamado pelos meus auxiliares, eu era chefe de gabinete, que havia um grupo de pessoas lá na portaria, muito nervosos, muito bravos, querendo falar com o Lula, e só queriam falar com ele, com mais ninguém. Eles tentaram fazer uma mediação, aí eu desci, e a primeira coisa que eu fiz foi, cumprindo o que era o nosso hábito, trazê-los para dentro, no Salão Leste, o salão lá dentro do Palácio. E aí eu descobri que era um grupo de 130 pessoas portadores do mal de Hansen, da antiga doença chamada lepra. E eles estavam lá para reivindicar uma indenização, porque eles foram torturados pelo Estado brasileiro, assim como os torturados pela ditadura, na medida em que o Brasil, mesmo tendo sido descoberto um medicamento da década de 50, 53, 54, que uma vez a pessoa tomasse aquele medicamento, ele não teria mais, a doença dele deixaria de ser contagiosa e, portanto, ele não precisaria ficar confinado, o Brasil manteve esse confinamento até em torno de 69. Essas pessoas perderam as suas vidas, perderam a sua vida profissional, o seu contato com a comunidade, com as famílias, um drama. E eu, então, pedi a eles, expliquei que o Lula não podia atendê-los, estava em reunião com o ministro, aquela coisa toda, e que eu queria ouvi-los. Eles, um pouco relutantes, começaram a me contar. Aí levanta-se uma senhora e fala, eu sou de Betim, eu estava grávida, contraí a doença da lepra, a polícia sanitária me buscou uma noite em casa, me confinou na colônia, lá em Betim, e o meu marido, 2 dias depois, entrou em desespero, se suicidou. Eu tive a bebê, quando a bebê nasceu, me tiraram na hora a bebê, me levaram para o Proventório, que é uma espécie de orfanato. Ela foi dada em adoção sem que eu soubesse. E aí, só encontrei minha filha 35 anos depois. Eu comecei a ouvir mais 1 ou 2 depoimentos desses e falei, bom, isso aqui não é para mim, não. O Lula vai ter que ouvir essa gente. Aí fui lá, falei com ele, falei, Lulinha, não tem como, você tem que receber. Aí está o nosso agente, aí está o nosso povo. Ele falou, mas Gilberto, eu não tenho como, não tenho... Falei, não, vamos dar um jeito. Eu os levei para o 3º andar, na sala contígua à sala do presidente. Era gente muito marcada pelo sofrimento, muito marcada fisicamente pelas causas, pelas consequências do mal de Hansen. Aí, uma hora que ele teve um intervalo, eu puxei ele pelo paletó e falei, vem cá, velho, vamos só dar um abraço. Eu sabia que não ia ser isso. Eu falei, só dar um abraço. Quando ele chegou naquela sala, eles estavam cantando aquela música, fica sempre um pouco de perfumes nas mãos que oferecem rosas, no pleno Palácio do Planalto. Aí, quando ele viu aquele pessoal, deu uma coisa nele, e ele saiu abraçando e beijando cada um daqueles. Um longo processo. Aí quis ouvi-los. E quando ouviu, 3 ou 4 pessoas, começou a ficar muito emocionado e falou para mim, Gilberto, nós temos 40 dias para fazer uma lei para dar essa indenização. Esse pessoal é justo isso. Não foram 40 dias, foram 60, mas 60 dias depois eles voltaram e aí o Lula deu a eles, assinou a medida provisória que deu não só àquele grupo, mas a mais de 10 mil pessoas a indenização de 2 salários mínimos para repor uma injustiça que tinha sido feita no Brasil. Eu estou contando isso não por ser uma coisa piegas, não é isso. Eu estou contando esse lance, que eu chamo de sacramental, é porque isso só aconteceu
porque a semente do Evangelho, a semente dessa fraternidade estava tão dentro, tão encharcada dentro da gente, que a gente não tinha como não fazer isso. Então, insisto, e pergunto, quando na história do Brasil isso tinha acontecido antes ou aconteceu depois? Lamentavelmente, não. Seria muito bom que tivesse acontecido muito depois. Mas isso é resultado desse processo em que você se apaixona e aí você não tem como outro caminho a escolher a não ser estar ao lado, estar junto e caminhar junto com o povo. Falei demais, né, Janaína? Desculpa. Nenhum. Acho que vocês estão vendo quem são meus amigos, né? Vale a pena, né? Mas veja, quando você diz, no fundo eu me sinto como se fosse um ladrão de galinha, me lembra o Evangelho de Jesus que diz: Deus, o reino de Deus vem a vocês como ladrão durante a noite. Jesus usa essa expressão. Quer dizer, Deus é marginal. Deus vem como subversão e como marginalidade dentro desse sistema. E a gente tem no coração essa marginalidade, mesmo quando a gente chega a ministro de Estado. Gil, quase não teria mais nada a falar, mais nada a perguntar, porque você já disse tudo e tanto e tão bem. Mas, evidentemente, que possivelmente o pessoal que está nos acompanhando tem vontade de saber o seguinte: o que é que você acha que pode fazer hoje, na realidade do Brasil atual, um curso como esse nosso? Tem sentido estudar teologias da libertação para os nossos dias, agora, nesse momento atual brasileiro? O que é que você nos diz sobre isso? Olha, Marcelo, eu fico até emocionado quando você faz essa pergunta para mim, porque eu ando muito angustiado, muito sofrido, vivendo esses dias de pandemia e os dias desse genocídio do nosso povo. Está muito difícil. A desproporção entre aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que precisaria ser feito para mudar o país, para tirar o povo, não é mudar o país por questão de partido político, é dar a possibilidade de você ter uma situação de um mínimo de dignidade do povo. Quando dizem que esse tal de Bolsonaro é louco, eu digo, não é louco, não. A melhor definição quem deu dele foi a Dilma, que disse que ele é o feitor. Ele é o feitor que a Casa Grande branca não quer sujar as mãos e determina o castigo, a tortura, a sevícia sobre seu povo, sobre os escravos. E está muito difícil de a gente olhar o que está acontecendo, as mortes. O que me dá mais medo é a naturalização dessas mortes. Fizemos há poucos dias, um grupo cultural de Brasília fez uma manifestação linda aqui, silenciosa, de uma caminhada com balões brancos, que se chamava Quem Partiu é Amor de Alguém. Quem partiu é amor de alguém. E aí os balões subiram para o céu, numa homenagem a esses. Então, Marcelo, mais do que nunca é importante o que vocês estão fazendo. Mais do que nunca, a reflexão, o aprofundamento, a qualificação da nossa gente, a radicalização do processo vira raiz, radicalização no sentido vira raiz. E o cultivo da mística da luta é essencial, porque a nossa luta não será de curto prazo. Por favor, ninguém se engane. Nós não vamos tirar esse Bolsonaro através do Congresso Nacional ou do Supremo. É só quando a gente conseguir fazer o nosso povo se levantar. E para fazer isso, nós temos que nos converter, os partidos, nós todos, temos que nos converter ao povo, reconverter, retomar o velho e fundamental trabalho de convivência solidária, com a mística da luta, com a mística da conscientização do povo. Então, eu fico muito feliz
Marcelo e companheiros, Leila, Darlan, Anderson e todos que nos acompanham. Eu fico muito feliz de ver o que vocês estão fazendo, porque vocês estão plantando sementes. Nem sei se vocês vão ver as sementes colhidas, mas vocês estão plantando sementes essenciais, sem o que nós não teremos o grande movimento necessário para a gente fazer a mudança. E o que vocês fazem me deixa mais feliz, porque não é superficial. Porque a mudança superficial, ela até é fácil. Só que se ela não tem profundidade, se ela não tem raízes no humanismo muito profundo, muito radicalizado, e o cristianismo é o humanismo mais radicalizado que existe, a meu juízo, ela não serve para muita coisa. Nós já vivemos no país uma situação, Marcelo, e eu vivi isso dentro de um governo que fez muitas coisas boas, mas os erros que nós cometemos e a falta de profundidade e radicalização em vários aspectos facilitou a volta do golpe, do neoliberalismo. Por isso que eu digo que, com muita alegria, que eu acho muito importante, e, inclusive, pessoalmente, eu também fiz uma escolha agora, eu me afastei um pouco do proscênio, da vanguarda, da ação, e estou trabalhando na escola de formação do PT, porque eu acho fundamental a gente qualificar as pessoas para uma visão de mundo, para uma visão de revolução, de construção de uma nova sociedade que seja planificada, que seja profundamente marcada por esse conteúdo evangélico, por esse conteúdo, eu não falo religioso, não, eu falo evangélico no sentido mais essencial da palavra, por esses valores que possam, de fato, fazer a construção da nova mulher, do novo homem, da nova sociedade. Meus respeitos e meus parabéns. Que maravilha, Gil. Você está retomando, então, de outra forma, em outro tempo, mas toda a sua consagração quando você foi diretor lá do Instituto do Cajamar, de formação lá dos agentes sociais, né? O Gil dirigiu um instituto de formação de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, que durante tanto tempo, né? Quanto tempo você foi diretor do Cajamar? Eu fiquei 4 anos. É muita coisa, é todo um grupo, né, formado. Parabéns para você e parabéns por ter retomado isso. Aqui a gente faz a nossa sementinha, planta e vamos para frente, né? Você hoje acalentou a gente, assim, animou, fortaleceu, jogou fogo para a gente seguir. Só posso agradecer, é Deus que te abençoe, te fortaleça. Eu, na minha vida, posso dizer, se eu recebi de Deus muitos presentes, sem dúvida nenhuma, um dos maiores foi a amizade do Gil. Há quase 50 anos, nós vamos fazer quase 50 anos de amizade. A recíproca é muito verdadeira, graças a Deus, Marcelo. Um grande abraço no coração. Obrigado. Darlan e Jana concluem nosso programa. Maravilha. Então, pessoal, de acordo com as nossas inscrições, né, as informações da TV Paz e Bem também, nós tivemos na semana passada a nossa aula inaugural e apenas uma semana depois já ultrapassamos o número de 1.000 inscritos. Temos pouco mais de 1.000 inscritos, também boa parte deles acompanhando essa nossa roda de conversa. E aí eu queria pedir que o senhor deixasse para esses alunos, né, uma mensagem depois de mais uma aula para nós viver essa teologia da libertação de uma forma tão aberta, tão livre, tão encarnada. Então, reforço aí uma mensagem para os nossos alunos, por favor.
Tivemos um probleminha técnico. Voltou. Voltou? Então, eu queria, irmã Leila, Anderson, Darlan e todos que estão nos seguindo, primeiro agradecer muito esse momento. Para mim foi um privilégio, reencontrar o Marcelo e cada um de vocês, e dizer o seguinte, que eu acho que vocês estão fazendo uma coisa fundamental, como eu acabei de dizer, nesse momento, que é se qualificar, que é aprofundar, que é ir na perspectiva de, como nos ensinou Paulo Freire, a reflexão se dá em cima da prática. E a partir daquela reflexão você elabora para voltar à prática, uma prática mais consequente, mais avançada, mais aperfeiçoada, mais de acordo com os teus ideais, com o teu projeto estratégico, teu projeto de longo prazo. Então, a mensagem que eu queria deixar é reiterar esse aspecto. Não percamos a paixão pelo nosso povo. Deus presente no povo. Essa paixão é o nosso guia, é o nosso motivador. O resto tudo são formas, são meios, mas isso é o essencial. E a segunda questão é que a gente tem que ter muita perseverança. Nos momentos mais difíceis, mais nublados, mais cinzentos, é que a gente precisa reafirmar essa paixão pelo Cristo, pelo nosso povo, e não desanimar, não desanimar. A luta não é de curto prazo, é de longo prazo. E vai ser muito preciso, muito necessária a perseverança, a insistência, a teimosia. Então, tendo esse amor e essa teimosia, a gente vai vencer. E, se Deus quiser, veremos ainda dias melhores, de mais luzes para a nossa gente, para o nosso povo e também para a nossa igreja. Muitíssimo obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Reforço aí, né, os agradecimentos pela participação e espero que tenhamos outros bate-papos aí nessa vivência, nessa caminhada que a gente vai fazendo. E que bom que a semente está lançada, não é isso? Gente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, né, da nossa roda de conversa, e na próxima quarta-feira o tema da nossa aula será as opressões que pesam sobre nós e o desafio que elas trazem para a fé cristã e para a teologia. Não é isso, Jana? É isso mesmo, e eu estou aqui com o coração aquecido e agradecido pelas partilhas, pelas, né, as perguntas que foram respondidas, esse momento de refletir, aprofundar, e eu fiquei assim, ficou ressoando em mim o refrão daquela música, põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. E é esse convite, né, vamos plantar juntos e juntas a semente do Evangelho, a semente do Evangelho. E mais um recadinho, convite. Na próxima sexta-feira, né, quarta-feira a gente se encontra para a aula, e aí vão aí as perguntas, vão o que for surgindo, que a gente vai anotando tudo que der para ir respondendo no momento, a gente vai ir partilhando um pouquinho, as que não a gente traz para esse momento de bate-papo na sexta-feira, que vai ter também, né, outro momento de responder as perguntas, e vamos ter a partilha de vida, porque nosso encontro é isso, não é só reflexão, né, mas é partilha de vida, e quem vai nos ajudar nessa partilha da vida, conversar um pouquinho, cantar para a gente, vai ser o nosso querido irmão e compositor Zé Vicente. Então, sexta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, na quarta-feira, muita perguntinha para a gente, né, continuar refletindo. E uma boa noite, gratidão a cada um e a cada uma que participou conosco desse momento, cada uma da equipe que está aí preparando, toda a secretaria e, né, cada que esteve hoje aqui nos abrilhantando nesse momento. O Marcelo, o Gilberto, o Darlan e tantos outros que estão aí por trás. Uma boa noite, um bom final de semana. Maravilha. Beijo no coração e até a próxima quarta e sexta. Vou colocar aqui só para, como o Gilberto citou, né? Só um trechinho da música e aí a gente se encontra na próxima semana para ficar com aquele gostinho de quero mais. Beijo no coração.
O que era noite tornou-se dia, o que era trevas resplandeceu, o que era morte tornou-se vida, porque há um Deus que hoje nasceu.